advogado Dr. Leonardo Fiuza, representando as famílias que estão nesse momento ainda no terreno da família do senhor Fernando do Ouro, nessa audiência em forma de diálogo com o judiciário e vocês, representantes. Qual o parecer que o senhor tem, o que é que foi dito aqui de mais relevante? Algumas demandas também foram elencadas. Gostaria que o senhor falasse sobre essa tarde. Hoje foi mais uma rodada dessa mesa de mediação que foi aberta pelo Poder Judiciário, com a participação de todos os órgãos responsáveis pela política urbana e também pelo Ministério Público e a Defensoria Pública. A perspectiva e o horizonte dessa mesa de diálogo é garantir uma solução pacífica, negociada e que garanta o direito fundamental à moradia. Então, por isso que os ocupantes hoje, nessa tarde, vieram para solicitar que a Prefeitura tome medidas, né, o mais rápido possível para a desapropriação daquela área, para construir aí, como eles estão sempre dizendo, um bairro digno, um bairro popular, né, que tem acesso à saúde, à educação, né, ruas no tamanho adequado. Então, a perspectiva é que seja feita uma regularização fundiária daquela área. E para isso tem um conjunto de passos que precisam ser dados. A reivindicação agora é que o Poder Público tome essas medidas, a gente vai aguardar as respostas. Infelizmente hoje o prefeito não esteve presente, né, mas eu tenho certeza que da próxima vez ele deve ter tido as razões, mas a gente espera que na próxima vez ele esteja aqui, porque é uma situação hoje de extrema relevância para a cidade, uma situação excepcional que exige todos os esforços. Então uma das reivindicações, inclusive, é que o prefeito ele possa, junto com os ocupantes, estar fazendo essa incidência junto ao governo do Estado para dar um apoio nessa situação, né? Tem as responsabilidades do Poder Executivo Municipal, mas também a gente pode solicitar o apoio aí do Poder Executivo estadual para garantir a melhor solução, que é essa solução que garante direito à moradia digna, que garante e dá respaldo a toda essa mobilização, né, capacidade de organização que essas pessoas estão demonstrando aqui na cidade, né, de organização, de maturidade, para estar aqui fazendo esse diálogo. Então, como eu disse na audiência, hoje foi uma oportunidade da gente mostrar que os terrenos em Santo Antônio de Jesus, as grandes áreas, os grandes imóveis, eles têm que cumprir a função social, isso é a exigência da lei. E quando essas pessoas ocupam essas áreas, diferente do que muitas pessoas falam, né, de que eles que são invasores, que estão desrespeitando a lei, eles estão garantindo e dando cumprimento ao que está previsto na Constituição Federal, porque hoje começa-se ali naquela área a ter espaços de produção de alimentos, né, de moradias. Então, o horizonte é que a gente possa superar essa realidade de má distribuição da terra. A gente precisa democratizar o acesso à terra e hoje a gente começa a dar passos nesse sentido, porque o debate da moradia, o debate da regularização fundiária vem para o centro, sai debaixo do tapete e vem para que todos os órgãos, os responsáveis, as autoridades passem a discutir ela. Bem, o senhor como especialista em direito urbanístico, aqui temos duas situações que o senhor inclusive pontuou, dois tipos de desapropriação podem ser feitas, uma para a questão do contexto social e a outra para a funcionalidade da urbanização do município. Nesse caso, em qual delas se enquadra essa situação? Pronto, então o ordenamento jurídico, né, nossa legislação, ela traz duas possibilidades de desapropriação, que é a desapropriação por utilidade pública e a desapropriação por interesse social. Um dos objetivos da desapropriação do interesse social é justamente distribuir de maneira mais igualitária os imóveis, os terrenos da cidade, né, as áreas da cidade. É garantir que os imóveis eles cumpram sua função social. E, além disso, em determinadas situações, também para garantir o direito à moradia. Então, esses dois instrumentos podem ser utilizados. Então, a desapropriação é um horizonte, mas existem também outras possibilidades. O Poder Público ele pode fazer uma espécie de permuta. Então, o que nós solicitamos hoje é que o Poder Público faça um estudo de outros imóveis públicos que não estão sendo utilizados e que possa, né, inclusive, eventualmente fazer uma negociação com o proprietário, né, quem está se dizendo proprietário, ou mesmo que venda essa área para adquirir recursos, para adquirir a área que os ocupantes estão pleiteando. Existe a possibilidade também de verificar possíveis impostos relacionados àquela área, que podem ser utilizados para fazer uma negociação, que a gente chama do instrumento da ação em pagamento. Então tem várias possibilidades e a gente quer que o Poder Público ele faça esses estudos, porque não basta dizer que não, né? Nem basta também dizer que sim. O importante é que a gente continue nesse diálogo para ver quais são as possibilidades, o que é que efetivamente pode ser feito, mas com esse horizonte de resolver de verdade o problema da moradia em Santo Antônio, e não a gente ficar na expectativa de que algum dia vai resolver né, naquela história de aguardando que alguma hora vai surgir alguma situação para dar uma resposta efetiva a isso. A gente precisa, de verdade, tirar esse problema debaixo do tapete, colocar no centro do debate para dar respostas, porque a população não está aguentando mais. Bem, aqui se falou
da confecção de um tipo de cadastro junto à Secretaria de Assistência Social do município. Pelo que o senhor percebeu, existe anuência das famílias para participar desse cadastro? Isso na verdade, foi uma solicitação dos ocupantes, o cadastro, né? A ideia é que naquela área, a gente sabe, né, são 1.000 famílias. E eventualmente pode ser que tenham pessoas ali querendo se aproveitar, né? E que não precisam, ou que estão lá pegam um terreno e às vezes quer vender. Então pode acontecer de situações desse tipo, são 1.000 famílias. Mas eles já estão provando aqui para a cidade que são pessoas que precisam. Esse é o primeiro passo. E a gente não pode, por causa de alguns, impedir ou prejudicar o direito de quem precisa. Então a ideia do cadastro é para que, junto com o poder público, eles possam estar lá, né, fazendo esse controle para garantir que fique ali efetivamente quem precisa, né? Então essa foi uma reivindicação deles, porque uma situação com tantas pessoas é fundamental, porque de fato quem tem direito é quem precisa. E aí é bom também a gente sempre registrar, né? Não é quem precisa, quem tem direito à moradia, não é só a pessoa que está debaixo da ponte, muita gente acha que é isso. Então são várias as situações que configuram o déficit habitacional. Então pessoas que gastam mais de 30% do seu orçamento familiar com aluguel, porque aí prejudica a alimentação, prejudica outros direitos. Pessoas, às vezes a gente vai numa casa num bairro popular, você vai encontrar 2, 3, às vezes 4 famílias morando numa mesma casa, e às vezes uma casa com 30, com 40 metros quadrados, né? O adensamento excessivo. Então são várias as situações que configuram o déficit habitacional, e todas as pessoas que se enquadram nessa situação, elas têm direito à política pública de habitação do Estado. Quando vocês pretendem receber ou ir até a prefeitura para confeccionar esse cadastro? Então, nós vamos agendar agora com a doutora secretária Dalva, né, o dia para que planeje isso direitinho, porque isso precisa ser feito com muito cuidado mesmo, né, para garantir efetivamente o acesso das pessoas que realmente precisam. Então, tem todo um planejamento que precisa ser feito, não dá para fazer de uma hora para outra, mas vai ser feito e à disposição, sim, dos ocupantes de fazer esse cadastro. Falou na possibilidade até de se alocar uma outra localidade, um outro terreno, em termos de permuta ou até mesmo para que a prefeitura possa prover, através de algum tipo de benefício ou até mesmo uma dívida com imposto territorial urbano, algo nesse sentido. O senhor acredita que a prefeitura realmente tem essa possibilidade, tem alguma posse que possa contemplar essas famílias enquanto local de habitação? Eu já vi e já participei de algumas situações de mediação desse tipo, e em várias delas foi possível a aquisição do imóvel pelo poder público, em algumas situações, poder público municipal, às vezes com apoio do estadual, né? Seja fazendo permuta, seja fazendo desapropriação, seja fazendo, como eu disse, a dação em pagamento. Então, várias possibilidades existem, né? O importante é a gente disponibilizar nossas energias para fazer isso agora. Agora, é importante registrar que a principal reivindicação deles hoje, né, ou a reivindicação, inclusive eu como representante, sou advogado deles, né, eu vou passar a reivindicação que eles estão fazendo. E a reivindicação que eles estão fazendo é de acessar aquela área, né, que o poder público possa adquirir aquela área e transferir a posse, transferir a propriedade para os ocupantes. Então, por enquanto, a gente só está trabalhando com esse horizonte. O poder público tome as medidas para garantir a manutenção deles ali, a regularização fundiária daquela área e a construção do bairro, como eles estão dizendo, vamos fazer o bairro mais bonito de Santo Antônio de Jesus, né? Um bairro com acesso à saúde, com educação, com ruas, e eles estão dispostos a fazer isso, e para isso vai precisar do apoio constante por parte do poder público municipal. Eu agradeço mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui democratizando também, né? Porque infelizmente às vezes a população de mais baixa renda, ela tem dificuldade de acessar os espaços de informação, ou, né, digo no sentido, por exemplo, aqui, a gente está tendo a oportunidade de trazer um outro discurso, né? Muitas vezes os canais tanto de decisão quanto de comunicação dessa população às vezes são mais restritos. Então a gente agradece essa oportunidade de estar aqui também, dando um outro horizonte, vamos dizer assim, um outro ponto de vista em relação à ocupação, que no nosso entendimento é uma ação legítima, juridicamente respaldada também, né? E que merece ser vista com cuidado, com atenção e com carinho que situações desse tipo merecem, porque a gente está falando do direito à moradia.